Na semana passada começou falando sobre liderança bíblica e a gente vai continuar aqui falando sobre isso hoje, mas no aspecto de serviço. Então a gente vai falar sobre liderança servidora. Liderança servidora. E aí, quanto da liderança bíblica, conforme nós falamos aqui na semana passada, como nós falamos na semana passada sobre liderança bíblica, o líder cristão ele precisa fazer um trabalho bíblico, transformacional e espiritual. Ele precisa ser espiritual e ele precisa ser um transformador. Ele precisa de alguma forma contribuir para que algo mude e, de preferência, ele sendo um líder cristão, sendo uma liderança bíblica, que mude para melhor, né? Porque todo líder, com certeza, ele faz algo mudar, mas para onde você está liderando? Até porque tem gente que confunde muito liderança com dominância. Parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, existe aquela criança que ela tem um grau de dominância forte, que ela diz o que as outras crianças vão brincar. Só que isso não quer dizer necessariamente liderança, porque o líder é alguém que conduz alguém de um nível ao outro. Não é só alguém que faz alguém fazer sua própria vontade. Daí, muitas vezes a gente confunde, a gente fala assim, fulano tem autoridade. É que ele se impõe de uma tal forma que a vontade dele prevalece sobre a vontade de outras pessoas. Mas liderança é o seguinte, você está num nível e eu vou te ajudar a sair desse nível para ir para outro. Essa é a ideia de liderança. E aí, muitas vezes isso acontece e sem a imposição. É como eu falei, às vezes aquele colega que consegue atrasar um outro colega de classe, ou de repente aquele professor que consegue se aproximar daquele jovem rebelde da classe e ele se tornar o melhor aluno da turma. Então a liderança tem muito a ver com isso, de você levar a pessoa de um nível ao outro. Claro que obviamente tem aquele líder que consegue persuadir você a andar para trás, né? Então assim, isso acontece, mas não é pela imposição, é pela influência. Não sei se deu para perceber a diferença. A dominância é aquela questão de que assim, você é constrangido a fazer o que o outro impôs. Então às vezes é aquele pai e aquela mãe, para não ter briga em casa, né, dá o braço a... É como de repente para o neto querer sempre vir à casa dele, faz todas as vontades do neto. É aquela questão de repente para o marido ou para a esposa não entrar em conflito, dou sempre o braço a torcer, mas assim, não houve uma liderança, houve uma dominância. Aquela pessoa sabe que ela consegue fazer tudo do jeito dela, porque ela vai lá e todo mundo vai deixar rolar, vai deixar para lá. E isso não é liderança. Liderança tem a ver com influência. Você consegue conduzir alguém a um outro nível. Daí que liderança é diferente de chefia. Daí que a liderança é diferente da dominância. Daí que a liderança é diferente da imposição. A liderança é aquela coisa, em vez de eu tenho que ir, é aquela questão de, poxa, vamos com Cícero? É uma coisa mais ou menos assim. E aí, como nós falamos, a liderança bíblica, ela é servidora, ela é transformacional e ela é espiritual. Servidora por quê? Porque o líder bíblico, ele é alguém que está com toalhas e bacias e não com um chicote. A intenção dele é servir, a intenção dele é melhorar a vida do outro. Transformacional, por quê? Ele não se conforma com aquela realidade e ele fica às vezes indignado, ele reclama, ele esperneia, porque ele quer que a coisa melhore. E aí ele não vai sossegar enquanto aquilo não melhorar. Por isso transformacional. E espiritual, porque a questão não é fazer apenas o que dá certo, a questão é o que é certo. Então na disciplina de ética, a gente aprende sobre a ética teleológica e a ética deontológica. A ética teleológica é a ética da finalidade.
Então eu quero atingir um objetivo. E aí, ó, não, isso aqui é o seguinte, isso aqui deve ser feito, porque isso sendo feito a gente vai atingir tal propósito. Mas a deontológica é o seguinte: olha, que comprometer a nossa integridade, então, não falei que os veteranos iam ouvir na segunda semana? Aí nisso, em relação a esse cara, a respeito do assunto, né, de você, peraí, dá certo, mas cara, deixa de ser tem tudo para a coisa acontecer. Então é como, por exemplo, vocês no ministério de vocês, tem coisa que com certeza dá certo. Se você, por exemplo, tratar bem aquele cara que influencia a igreja toda, se você fizer média com aquele cara que financia todos os trabalhos da igreja, se você fizer média com aquele irmão, com aquela irmã que é o mais popular da igreja, aquela irmã que quando canta a igreja fica arrepiada, se você fizer média com essa gente, pô, tu tá bem. Só que é o seguinte, alguém tem que puxar a orelha dessas pessoas. Então você vai sacrificar a sua popularidade em algumas situações, se você quiser ser um pastor. Se você quiser ter seu emprego, não, tu tá de boa. Pastor, você vai sacrificar isso. Eu estou dizendo que você vai sacrificar todo dia? Não. Desculpa falar como Jesus disse para Pedro, que Pedro iria negá-lo. Vai ter uma hora ou outra que você vai ceder, vai ter uma hora ou outra que você vai recuar. Desculpa dizer isso para você. Vai ter uma hora ou outra que você vai chegar à sua casa, vai se olhar no espelho e falar assim: poxa, dei mole, não devia ter feito isso, eu tinha que ter sido mais firme. Vai ter esse momento que nós somos seres humanos e infelizmente a política influencia a gente até no casamento, né? Às vezes você fala assim, não vou fazer, mas tu fala assim, pô, é isso ou a paz? Então eu fico com a paz. Mas você sabe que não devia ter recuado. Você sabe que lá na frente vai ter um problema no caixa. Você sabe que lá na frente vai ter um problema de saúde. Você sabe que lá na frente alguma coisa vai acontecer. Mas para você não sacrificar o hoje, você cedeu. Então isso acontece porque somos seres políticos. Mas é importante a gente sempre tentar voltar para a base, como assim? Não, eu tenho que fazer o que é certo. E é claro que isso vai levar a gente para a cruz. É muito bonito cantar, eu vou passar pela cruz, o sacrifício sou eu, mas é aquele negócio, né? Vez por outra a gente fala, eis-me aqui e envia o outro ali, né? Estamos falando do mundo real, do chão de fábrica, mas eu não sei se dá para perceber, a vida como ela é desse jeito, mas a gente tem que tentar elevar o nível do povo para a vida como deve ser. Tudo bem que a gente não vai chegar lá, mas tem que perseguir, certo? E aí, James Hunter, o autor desses livros que eu passei para vocês, O Monge e o Executivo, ele fala que as pessoas para que trabalhem entusiasticamente para cumprir metas identificadas como sendo para o bem comum, com um caráter que inspira confiança, que isso é liderança. Então a liderança tem a ver com aquela habilidade para influenciar, e não apenas influenciar a pessoa a fazer, mas a fazer entusiasticamente. Então é aquele caso, é nessa hora que muitas vezes nosso teste de liderança mostra que a gente não ganhou uma boa nota, porque às vezes eu estou no caminho certo, mas eu não consigo vender o meu peixe. E é isso que a gente tem que tentar fazer. A gente precisa se esforçar para apontar o caminho. A parte complicada da liderança cristã é porque a gente está ajudando as pessoas a serem parecidas com Deus. A gente está liderando as pessoas a carregarem a cruz e negarem-se a si mesmo. Então a gente não vai influenciar tanta gente assim, porque a gente vai conduzir pessoas a um caminho apertado, a uma porta estreita. Então você pode ser muito persuasivo, mas como disse o diabo para Deus, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Não deu certo esse discurso com Jó, mas com a maioria dos mortais dá. Você está comigo até a hora da sua pele. É aquele caso, todo mundo acompanha o falecido até descer a sepultura.
Tem até um teatro, né? Eu quero ir contigo, me solta, eu vou com ele. Mas quando a terra cai, velho, você não desce junto. E se cair, tu fala, me tira daqui, né? Então, o pessoal vai com a gente até a sepultura. Da sepultura para lá, a gente está sozinho. Então, não é uma coisa muito fácil. E aí, é importante a gente perceber que, assim, o líder servidor, ele vai mostrar a sua liderança através do serviço. É aquela questão do tipo, as pessoas vão olhar e eu não vou fazer isso não, porque eu sou fulano de tal. Porque o negócio do ser humano é da carteirada, né? Nem que seja de coronavírus, mas o negócio agora é da carteirada. Ninguém te atende na UPA, tô com coronavírus. Aí a galera fica, né? O negócio do ser humano é da carteirada. E nessa situação, eu gostei da frase, nem que seja de coronavírus. Então, eu não sei se dá para perceber, se tuitar, bota o meu nome, Robson. Então, ou seja, o líder servidor, ele é aquele que é o seguinte: olha, o caminho é esse. E aí, aquele caso, eu estou fazendo. Né? E assim, se você quiser me seguir, beleza, mas se você não quiser me seguir, eu estou fazendo. Então é uma coisa mais ou menos assim. Claro que vai ter sempre um murmurador, olha lá, ele quer fazer tudo sozinho. Pô, você sabe que é o seguinte, o cara não te ajuda, e quando você faz sozinho, ele diz que você quer abraçar o mundo. Ou seja, o cara está com Satanás, mas ele, de qualquer jeito, ele vai querer dizer que você está errado, que você está isso, você está aquilo. E aí eu pego a máxima de Neemias: estou fazendo uma grande obra, não vou descer para ficar de bate-boca com intrigueiro não vou. Então a gente tem que fazer o que deve ser feito. E o próprio Jesus disse o quê? Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o servo de todos. Qual é o problema? A gente quer ser o primeiro, mas não quer ser o servo, né? É aquele caso, por exemplo, qual é a maior dificuldade da gente na igreja? O espírito de estrelinha. Se não fosse o espírito de estrelinha, tudo seria perfeito. Mas o que acontece? O camarada, porque ele sabe mexer um pouquinho em PowerPoint, com o poder da informação, não ensina nada a ninguém, tranca tudo do multimídia e não vai para o culto, miserável. E aí o que acontece? Aí fica todo mundo dependendo dele. Pô, isso é o diabo, gente, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Aí, se você vai lá, destranca, se você vai lá, quebra a senha, fica de mal, faz beicinho e deixa o cargo. Mas cara, se você não vai fazer, por que você está injuriado porque o outro está fazendo? Pô, é aquele caso, quer ser o dono da parada? Então vai todo dia, vai todos os cultos, não falta culto. Se tiver doente, vai doente. Quer agora, quer ir pra praia, só Maracanã, futebol, fica nesse negócio aí, e a igreja que se lasque. Aí eu pergunto, um cara desse é servo? Não é estrelinha. É aquele caso, de domingo à noite está lá, tá, Senhor, te quero ouvir tua voz. O infeliz não está de manhã. Aí chega de noite, ele quer estar lá na frente. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, não dá para entender. Chega de noite, ele fala assim, você não, Gracilene, porque você canta mal, você é quarta-feira, entende? Domingo à noite tem que ser eu e a minha panela. Aí eu pergunto, como é que uma igreja vai para frente assim? Não vai, porque o maldito do espírito de estrelinha atrapalha. E quando a gente tem um espírito de estrelinha, é o seguinte, lá no topo só cabe um, então um ferra o outro. A gente só se une para derrubar um outro. Mas agora competição de novo aqui, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, Jesus falou que quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos, deverá ser o escravo de todos. E aí vamos pensar em alguns modelos de liderança servidora. Se você olhar lá para João capítulo 13, você vai verificar no versículo 3, né, que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus, ele assumiu o papel de líder servo porque ele tinha segurança. Ou seja, eu não tenho dificuldade de lavar os seus pés, porque eu não vou deixar de ser quem eu sou porque eu estou lavando os seus pés. Por exemplo, os crentes mais novos não tem muito disso,
Mas os crentes mais antigos, quando eles queriam diminuir... Opa, boa noite, Deise. Mais antigo, ele queria diminuir o pastor. Muitas vezes ele, em vez de chamar o pastor de pastor, chamava pelo nome, ou em vez de chamar de senhor, chamava de você. A geração de hoje não, porque a geração de hoje ela já chama de você, chama pelo nome, mas não tem a ver com essa ideia. O mais velho sim, porque o mais velho cresceu no negócio de chamar de senhor, não senhor e tal, tal, tal. Então quando ele faz, hoje eu nem sei, mas naquele tempo, né, pelo menos há 30 anos atrás, quando ele se dirigia ao líder, você, e alguns ainda falavam você e falavam o nome, assim, só falar você não machuca. Só falar o nome não machuca. É como, por exemplo, em vez de eu falar, então, pastor Daniel, você, pastor, não, você, Daniel, ou seja, pode dizer o seguinte: você usava calça curta quando eu já estava aqui, deu para entender? Então, o que acontece? Aí, por exemplo, alguns talvez até se ofendessem, mas, por exemplo, Deus não te chamou? Então, eu te chamar de você, eu te chamar pelo nome, não vai fazer diferença nenhuma. E aí, onde você dá um soco no estômago do cara que quer te diminuir? Ninguém diminui quem já está embaixo. Eu sou servo. Então você não vai me diminuir. Eu lembro que uma vez uma pessoa, e eu sei que ela não fez por mal, e falou assim: pastor, desculpa e tal, porque né, eu falei Roberlan e tal. Eu falei: minha querida irmã, para mim ser pastor é igual ser crioulo. É o que eu sou. Não, assim, não vai fazer diferença você dizer que eu sou louro, não vai fazer diferença você dizer que eu sou branco, eu sou isso aqui. Então é aquele caso, Jesus ele não tinha que provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele era. Agora, quando a gente está inseguro, aí a gente tem que mostrar para os outros. E aí eu lembro de uma música do Legião Urbana: provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Ou seja, nem que seja para provar que eu não preciso provar, eu tenho que provar. E aí, eu não sei se é a Margaret Thatcher que falava isso, que estar no poder é como ser uma dama. Se você tem que dizer que você é porque você não é. Então, é importante ter essa consciência de quem você é. E aí, a motivação, você vai olhar lá no versículo que diz o seguinte: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a paciência dele acabar. É isso? Amou-os até o quê? Amou-os até o fim. E aí, imagina, pastora Deise vai reclamar da equipe do diaconato que está com ela. Mas Senhor, se reclamar com o Senhor ainda tá bom, né? Tem gente que reclama com os outros. Mas Senhor, esses roda presa desses mocorongo aqui que não me ajuda, é um bando de garçom para dia de ceia, não faz mais nada. Mas que Senhor, não mereço isso e tal. Então tá bom, pastora Deise, olha só. O pastor Jesus, olha a equipe dele, olha o staff dele. Um o traiu, o outro o negou, outros dois eram estrelinha, queria ficar um à direita e outro à esquerda. Tá dando para entender? O outro disse que ia ficar com ele até o final, mas aqui ó, meteu. O outro disse que não acreditava no que ele tinha pregado, que ele falou que ia ressuscitar. Eu não acredito que ele ressuscitou, né? Então, observa bem, olha a equipe de Jesus como é que era. Vamos pensar no povo que eu vi Jesus pregar. Esse povo aqui é muito rebelde. Quando a gente aperta um pouquinho, eles levantam e vão embora. Jesus prega lá: vocês estão vindo aqui por causa do pão. Vocês têm que buscar o pão que não acaba, o pão que não perece, o pão que não estraga. O que o povo faz? Mete o pé. Bem, o texto diz que Jesus os amou até o fim. E detalhe, olha o tipo de líder que Jesus era, e olha o tipo de líder que a gente é. Pastora Deise não, que a pastora Deise é top, mas a gente, mero mortal, olha o mole que a gente dá. Imagina, eu pelo menos penso em mim, vou pregar, na véspera da pregação briguei com a mulher.
E nesses dias ela não falta, rapaz, dá raiva isso. Tá ela lá, sentada, olhando pra minha cara e eu pregando sobre as coisas de Deus. Tá dando pra entender? Imagina, se eu passo por isso e reclamo de equipe de liderança, reclamo de igreja, reclamo de membresia. Jesus era o perfeito e amou-os até o fim. Então qual é a motivação do líder servidor? Se for igreja perfeita, desiste. Se for equipe perfeita, desiste. Se você está esperando uma turma que vai ser fiel a você até o final, desiste, porque está arriscado as pessoas que você mais ajudou serem aquelas que vão te dar uma rasteira. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: não entra nessa de assim, eu fiz. Não, você fez porque você ama, você fez porque você se importa, você fez porque essas pessoas são especiais para você, por isso que você fez. É como, por exemplo, eu estava cuidando do meu filho. Ontem a gente passou o dia com medo de enchente no carro, né? Porque a gente estava correndo atrás do hospital para levar meu filho para emergência. E aí minha esposa chegou para mim e falou assim: seu filho vai ter orgulho de você. Aí eu cheguei para ela e falei assim: mas eu não faço questão não, se ele não tiver não tem problema. Ser pai é minha missão. Eu não sou pai para ele chegar e falar assim: pai, muito obrigado. Claro que se ele for grato eu vou ficar feliz, mas eu não sou pai por isso. Trazendo para o nosso contexto, o líder servidor não é estrelinha, ele não está buscando holofote, não está, né? E aí nisso, a motivação precisa ser o quê? Amor. Por isso que ele lavou os pés dos discípulos. Vamos pegar a questão do modelo que é Jesus, né? Ele se levanta da mesa, tira sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, derrama água numa bacia, começa a lavar os pés dos discípulos, enxugando com toalha que estava em volta da sua cintura. Então ele pega e faz um trabalho de um serviçal, para deixar claro para a gente o seguinte: olha, se eu que sou o Senhor, eu sou o cara que manda nisso tudo, eu sou o cara que sem mim nada do que foi feito se fez, eu sou o cara que tem a chave da morte e do inferno, eu sou o cara que vou chegar aqui no último dia, vou rasgar esse céu aqui e vou decidir o futuro da humanidade. Eu estou fazendo isso. Você que nasceu ontem vai morrer amanhã, você que vai ser comido de bicho, você que quando sai do banheiro, meu amigo, filhão, se eu estou fazendo isso, desce do salto, tá entendendo? Desce do salto e sirva. Pedro, tu me amas? Amo. Então pega o teu Corolla e sai por aí dizendo: olha como eu sou abençoado. Não. Pedro, tu me amas? Faz o quê? E os cordeirinhos, os cordeirinhos são igual a você quando ninguém está vendo, entendeu? Porque você, como é líder, você tem toda aquela aparência, né? Ô irmão, ô meu irmão, abençoado, graça e paz. Mas teu marido e sua esposa sabe quem você é, seu filho e seu pai sabe quem você é, né? E detalhe, tem aquele que nem eles sabem e você sabe quem você é, e ainda assim Deus chamou você. Então, se ele amou você, chamou você, pô, não vamos fazer diferente com o outro, né? E aí, versículo 3, versículo 4, versículo 14, versículo 15 do capítulo 3 ainda, deixa claro para a gente o seguinte, né? Vocês me chamam mestre e senhor, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então Jesus era mestre e senhor, e a liderança servidora não era o comum da sua época, como não é o comum hoje. Então, na nossa cabeça, liderança tem a ver com chefia, liderança tem a ver com holofote, liderança tem a ver com controle, liderança tem a ver com quem está na frente. E a liderança bíblica, muitas vezes pressupõe que a gente esteja na frente, sim, mas a liderança bíblica pressupõe também que a gente esteja com toalha e bacia. Vou pegar o caso de Jesus com Pedro. Pedro fala o quê? De jeito maneira, o Senhor não vai lavar meus pés. Jesus fala o quê? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala o quê? Pode lavar tudo, me dá um banho aí, Jesus. Qual é, Pedro? Que papo é esse? Mas o que acontece? Observa bem como é que é a situação. Jesus fala: os pés é o suficiente. Ou seja,
Jesus deixa claro que assim, ele é servo, estou aqui para lavar os seus pés. E ele deixa claro, sou o líder, sou eu que decido que vou lavar seus pés. Não é você que decide se eu vou lavar seus pés ou não. Percebe a questão da doçura e da firmeza? Eu confesso para vocês que eu ainda não aprendi esse negócio não. Às vezes a gente carrega na tinta na hora da firmeza e acaba sendo duro demais. E às vezes a gente acaba sendo mole porque quer ser doce. Tá dando para entender? Então a gente precisa aprender isso daí. E eu desconfio, não sei vocês, mas eu acho que eu vou morrer tentando esse negócio. E aí nesse caso, vamos pensar na questão, né, de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é benigno, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, vamos pensar, substituindo isso por Jesus. Jesus é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, vamos pensar, o líder servidor é paciente, repita comigo, paciente. O líder servidor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, mentiroso, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí, agora eu gostaria que você pensasse no seu nome, né? Que você pudesse pensar nisso. E eu, pelo menos, quando eu participei desse workshop, que isso aqui não é meu, né? E aí nisso, quando chegou na hora de eu falar, Roberlan é paciente, Roberlan é bondoso, Roberlan não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor do Roberlan não acaba. Gente, a lágrima desceu, porque eu percebi o quanto eu estou longe disso. Então não sei se dá para perceber que assim, não adianta você fazer um projeto fenomenal e atropelar as pessoas. Pô, legal, você conseguiu 30 anos na mesma igreja, mas malandramente, o que adiantou? Você atropelou um monte de gente, você passou por cima de um monte de pessoas. Ah, mas se não for assim a gente não continua. Então não continua. Deus não chamou você para ficar à frente de uma instituição ganhando 20 salários. Deus chamou você para conduzir pessoas a serem parecidas com Jesus. E talvez tenha gente lá perversa que vai cortar e diminuir teu salário. Às vezes a igreja até pode, Gracilene, mas a gente dificulta para o cara gemer, só para ele perceber que ele se meteu com a pessoa errada. Talvez você tenha que passar por isso. Talvez você de repente esteja numa dificuldade justamente porque você esbarrou no mais bonito. Ué, mas Jesus não veio aqui para ser líder de instituição. A gente está preso a uma denominação, Jesus não estava. Mas lembra da ética teleológica e da ética deontológica? A questão não é o que dá certo, a questão é o que é certo. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o teu propósito. Ah, mas vão pensar que você é um líder fraco. Deixa pensar. Você vai ficar difamado. Deixa difamar. Você vai perder um ministério. Não, você vai perder uma função à frente de uma instituição. Você sempre vai ser pastor. Você sempre vai ser um cristão. Você sempre vai ser um ministro. Talvez não seja no igrejão de 3.000 membros.
Mas quem disse que quando Filipe sai daquela multidão e vai cuidar de uma alma só, quem disse que ele não foi dirigido pelo Espírito? A questão é, o vento sopra. Você está sensível ao soprar do vento? Eu não estou falando aqui de liderança institucional, eu estou falando aqui de liderança servidora, que pode ser na instituição, pode ser na empresa, pode ser em casa, pode ser em tudo quanto é canto. E essa é a questão. E aí é importante a gente ficar atento a isso aí. Então, que eu e você possamos, atender o desafio de seguir o exemplo de Cristo, o modelo de liderança servidora na igreja e também em mercado de trabalho, família, seja lá no que for. Como diz o nosso presidente, tá ok? E em relação à questão, de nós pensarmos em projeto, em coisas do tipo, é importante a gente avaliar até que ponto a gente, como é que eu posso dizer, a gente tem algo para passar para frente, para a próxima geração. E eu não sei se deu para perceber que quando a gente fala de liderança de projeto, a gente não pode ficar preso apenas no trabalho em si, mas a gente precisa pensar em quem a gente é, E, por exemplo, vou pegar deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma informação que eu queria compartilhar com vocês. Em relação à questão de projeto, deixa eu ver aqui. Queria pegar algo para compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não achei que eu ia ser tão rápido. Deixa eu ver aqui. Vou pegar deixa eu ver aqui. Um programa que eu tinha feito quando eu fiz a semana de liderança no Hagai. Eu trabalhei no final do curso um projeto de trabalho. E aí nisso, vou tentar falar de modo bastante resumido o que a gente fez aqui, só para ter mais ou menos uma ideia. Bem, era um trabalho chamado discipulado continuado, que é um negócio que eu acredito e defendo hoje, onde quer que eu vá, como trabalho evangelístico. E aí, nesse trabalho, a gente fez o seguinte. Primeiro, no panorama, o discipulado continuado seria um trabalho feito por 4 pilares, com 4 etapas, 4 estratégias e 4 ferramentas. Eu precisava fazer um trabalho que, de certa forma, contribuísse para a gente alcançar as pessoas. E aí,
Quais seriam os 4 pilares? Grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. E aí, não tem como eu comentar tudo aqui, porque não dá tempo. Depois a gente pode até conversar isso lá na frente. As etapas seriam a pescaria, a integração, o treinamento e a diaconia. Então você pesca a pessoa, integra na igreja, treina a pessoa e essa pessoa vai somar contigo para o serviço lá fora. E aí, quais seriam as estratégias? Oração intercessória, porque sem orar pelas pessoas fica difícil quebrar as cadeias. Contato frequente, como é que você vai convidar alguém para a igreja se você não dá nenhum bom dia? Como é que você vai discipular alguém se você não tem o contato dela? Lembra da questão dos visitantes? E aí, discipulado 1 a 1, você tem a lista da sua relação, mas você, por exemplo, você vai ter uma lista de transmissão no WhatsApp e manda no atacado, mas você tem um contato no varejo. Oi fulano, não te vi ontem e tal. E aí você tem a galera geral que você se reúne com eles, mas você também tem 1 a 1. Cara, como é que você está? E o casamento? Como é que está seu filho? E tudo, e assim por diante, né? E aí, oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1, discipulado em grupo. Também a questão das 4 ferramentas. O amor pelas almas, sem ele não tem como ir para frente. Compromisso cristão, você precisa ser crente, precisa amar o próximo como a ti mesmo e Deus acima de tudo. Aí a parte que não depende de você, mas você vai se esforçar para ajudar a igreja. A igreja precisa ser uma igreja acolhedora, porque muitas vezes a igreja não é acolhedora, ela é repelente. Às vezes você faz de tudo para o pessoal vir, mas tem um pessoal lá que deixa quieto. E aí nesse caso, adoração contagiante. Por exemplo, tem um negócio, não sei se você já percebeu isso, tem uns crentes que eles são super animados antes do culto começar e depois que o culto termina, mas na hora do culto fica com aquela cara de velório, como quem está chupando chave, né? E aí nesse caso, adoração contagiante. O cara precisa estar num lugar em que ele está vendo que é o seguinte: caramba, esse pessoal leva isso aqui a sério. Agora, se ele está num lugar que o pessoal está assim, isso não acaba. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém faz isso no jogo de futebol, ninguém faz isso no cinema, ninguém faz isso no final da novela, só no culto. E aí, apresentamos o panorama, né? E na pescaria, a gente precisa ter uma motivação bíblica, a gente precisa observar a condição espiritual e a potencialidade da pessoa que a gente quer alcançar. A gente tem que fazer um trabalho que a gente chama de pré-evangelismo, ou seja, você vai construir pontes e reduzir obstáculo e travar um novo relacionamento. Nisso você vai ter a lista de oração intercessória e vai procurar a amizade, né, desses novos crentes para poder de alguma forma montar a tua lista, porque o novo crente está mais próximo dos caras que não são crentes que você, certo? E aí nisso você vai travar novos relacionamentos, telefonando para os visitantes, visitando os visitantes, convidando as pessoas para a sua reunião. Depois sim, vem o evangelismo, que seria evangelização pessoal, uma evangelização com pesquisa religiosa, uma evangelização com testemunho pessoal e uma apresentação da estrada de Romanos, que depois a gente pode apresentar lá na frente, né? E o resumo da estrada romana, pode até colocar no YouTube para procurar estrada romana, que você vai ver, ou estrada de Romanos. E nesse caso, qualquer coisa, eu tenho uma playlist, tá bom? Mostrando estrada romana ou estrada de Romanos. A base dessa estrada é: ninguém é perfeito, somos pecadores, herdamos a morte, mas Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna, que é um presente de Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Bem, fizemos a evangelização pessoal. Com pesquisa religiosa é a parte mais legal, porque assim, a pessoa não atravessa uma rua para ouvir você, mas ela atravessa o mundo para falar alguma coisa. Quer ver uma coisa? Digamos, se você fizer uma pesquisa, o cara para te ouvir. Se você for dar um folheto, ele diz que não tem tempo. Eu falo isso de experiência própria. E aí, a evangelização com literatura.
a Igreja Batista ela tinha um trabalho chamado Núcleo de Estudo Bíblico, o antigo NEB. E hoje se fala muito de PGM, de pequenos grupos e coisas do tipo. E nesse caso, assim, é claro, nem toda igreja vai abraçar esse trabalho, porque como eu disse, existe o maldito do espírito de estrelinha. A gente quer ir para o culto, a gente quer buscar a bênção, a gente quer que todo mundo esteja olhando para ele, para a gente, mas a gente dificilmente quer chegar, né, toalha, bacia e fazer um trabalho realmente de trazer almas para o reino de Deus. A gente quer trazer alma para dizer, viu como o culto estava cheio? Fizemos uma peça, lotou. Fizemos um culto jovem, lotou. A pergunta é, quem pegou o nome dessas pessoas? Quem está cuidando dessas pessoas? Quem quer limpar o catarro do nariz dos filhos dessas pessoas? Esse é o... desculpa, vem criança com catarro. Então, nesse caso, a questão da evangelização com literatura pode ser um panfleto, pode ser uma literatura, um estudo bíblico, coisas do tipo e assim por diante. Né? E aí eu não sei se dá para perceber que a gente tem todo um trabalho assim foi o meu projeto, né, na semana de liderança, fazer um negócio desse para quê? Para a igreja crescer. Aí talvez alguém diga, mas quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Sim, através do testemunho dos cristãos. Agora aí você pode dizer assim, mas isso dá certo? Dá, desde que a igreja abrace um trabalho como esse. Porque o problema é que na hora de fazer a pesquisa, quem vai? A maioria vai dizer que está ocupado. Mas uma vez que fez a pesquisa, quem vai abraçar essa questão da pesquisa para entrar em contato com o pessoal? Ah, mas ninguém quer nada. Bem, quem é o ninguém? Né? Porque assim, vai ter gente que não vai querer receber você. Mas claro, meu Deus do céu, o diabo está ali, pelo amor de Deus. Você vai ficar sentidinho porque o cara não quer te receber? Mas vai ter gente que vai te receber. O problema é que você ficou com moral baixa por causa de 3 que não te receberam e você não foi no quarto que estava precisando de você e estava esperando a sua visita. E o problema todo é que é o seguinte, você tá legal, o neném nasceu, você vai deixar ele na maca? Não. Por exemplo, quando o meu filho nasceu, a minha esposa não teve leite de início. O que aconteceu? A dela foi cesárea, então e ela escolheu a mim para ficar com ela. Eu aprendi a trocar fralda com boneco, gente, pode me julgar. E aí nesse caso, por exemplo, eu que fiquei lá trocando fralda dele, né? Eu até estranhei, né? Porque as primeiras fezes, esqueci o nome agora do negócio, né? Mas não tem cheiro. Eu pensei, trocar fralda de neném é molinho. Vai hoje. Aí nesse caso, oxe, aí por exemplo, digamos, eu tive que trocar a fralda, eu estava dando leite para ele no copinho, né? E assim, e chegou uma hora que minha esposa, mas eu não estou produzindo tal. A enfermeira falou assim, vai ter que dar teu jeito. E aí foi começando a diminuir do menino, e aí eu não sei como a mágica aconteceu, diminuiu o leite do garoto e ela produziu mais leite, eu sei que a coisa foi. Mas até lá, tinha que ter alguém contornando a situação. Agora o cara aceita Jesus na minha igreja, o cara aceita Jesus na sua igreja, o cara acabou de nascer, meu Deus do céu. Estou eu falando mal do pastor, estou eu reclamando da mensagem, estou eu reclamando do culto, estou eu reclamando da música, e eu não adotei aquele cara ali. Aí o cara vai e volta para a cachaça. Por quê? Os amigos dele eram os caras da maconha. Ele quis ser meu amigo, mas eu não me aproximei dele. Ele quis se aproximar de mim, mas eu não estava aí porque eu estava preocupado com o meu cargo na igreja. Ele quis alguém para estender a mão para ele, mas eu estava muito ocupado tretando no Facebook, mandando indireta para o Daniel. E aí, enquanto isso, aquele cara nasceu na fé, mas ninguém cuidou. Quem é que estava com paciência para ele? Os colegas de copa. Quem é que estava lá para ouvir? O cara do movimento. Quem é que estava lá? A amante ligando, fulano, não, agora eu sou um outro cara. Fulano, fala sério, não sei o que lá. Ou seja, ninguém abraçou esse cara, porque a gente estava muito ocupado com a nossa igreja. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte, o discipulado continuado para mim é um troço que funciona. Só que é o seguinte, a parte se você do plano é que é o negócio. Entende? Porque Jesus falou, vão e façam discípulos. O problema é alguém querer fazer discípulo, né? Porque assim,
Como diz o Rick Warren, a gente está com a frigideira no fogão e quer que o peixe venha de lá do rio e salte para a frigideira. A gente não quer ir pescar. E quando a gente quer pescar, a gente não quer ir com a isca que o peixe come. A gente quer ir com a comida que a gente gosta. Imagina, o peixe come minhoca, né? E aí nisso o Robson gosta de contrafilé. Eu vou botar contrafilé, mas o cara quer minhoca, meu Deus do céu. Mas minhoca é muito ruim, mas não é para você, miserável, é para o peixe. Entendeu? Mas porque está mudando a minha igreja. Cara, tu já está crente, tu já está salvo. Vamos fazer alguma coisa para trazer o cara que está lá fora. Mas a gente não pode mundanizar a igreja. Gente, mundanizar a igreja, a gente já mundaniza quando tem competição predatória. Mundanizar a igreja, a gente já mundaniza quando a gente puxa o tapete. Mundanizar a igreja, a gente já faz isso quando a gente, por exemplo, ameaça o pastor: eu aumento o seu salário se você fizer vista grossa, eu corto o seu salário se você pegar pesado. A gente já está mundanizando, meu Deus do céu. A gente já está mundanizando quando é o seguinte: não, peraí, vamos lá, a Deise, ela ganha 10 vezes mais que os outros membros, vou botar ela para o diaconato. Está dando para entender? Eu vou dar um cargo de liderança para a Tânia, porque a Tânia tem 10 filhos, então só ela e os filhos já são 11 votos na igreja. Percebe? A gente já mundanizou quando fez isso. A gente já mundanizou quando passou a mão na cabeça da Cristina, né? Porque a Cristina é barraqueira, então eu não quero arrumar problema com a Cristina, então o que eu faço? Eu faço média. Entendeu como é que é o negócio? Né? Por que quando eu falei que ela ganhava 10 salários, 10 vezes mais, ninguém falou nada? Quando foi que a Cristina é barraqueira, todo mundo olhou. Eu não entendi isso. Não. O bolo? Sim. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: mundanizar a igreja não tem a ver com uma coreografia, não tem a ver com uma música mais ritmada. Mundanizar a igreja tem a ver com os valores do mundo entrando na igreja. E percebe? O mais difícil, né, a gente, por exemplo, proíbe, e o mais fácil a gente facilita, né? Aí a gente, por exemplo, pensa bem, raciocina comigo, né? Digamos assim, não está claro, não é para mentir, é para amar, é para não sei o que lá. Opa, desculpa, gente. Espera aí. Meu Deus. Não está funcionando. Olha só, atende lá para mim, por favor. E diz que eu não posso atender agora. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. É porque... já? Entendi. Aí... deixa eu desligar aqui agora. É porque eu faço transporte de criança. É uma pessoa para me dar uma resposta. Só que agora não dá. E aí nessa situação, onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, quantas vezes a gente deixa o mundo entrar em coisas tão simples? A Bíblia deixou claro: ama o teu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus acima de tudo. Quer ver, por exemplo, vou pegar uma situação minha, digamos. Eu não estou pastoreando igreja, e aí eu tenho amigos que estão em igreja sem pastor. Gente, é ético eu ficar assim: põe na fita, que isso, pelo amor de Deus. E aquele caso é o seguinte: poxa, Roberlan, tem como me ajudar? Tem, claro que tem. Só que não com aquela ideia de que é o seguinte: eu vou armar um esquema para eu entrar. Deu para entender? Então é aquele caso, por exemplo, ou então, né, vamos lá, eu vou, por exemplo, fazer tudo que a Gracilene está dizendo para eu fazer, porque a Gracilene, ela tem influência para me fazer entrar na igreja, né, e ser pastor da igreja dela. Pelo amor de Deus, gente, como é que eu vou vender a minha alma? Ela já não foi comprada por Jesus? Aí eu pergunto: o que adianta? Não bato palma, só uso terno, falo doravante, faço isso tudo, mas o mundo está tão na minha vida, muito mais do que na igreja que as crianças fazem hip hop. Deu para entender? Assim, a gente às vezes está coando mosquito e engolindo camelo. Aí é claro que assim, não era para eu falar nada disso, era para eu falar do projeto, mas é porque talvez venha aquela ideia: será que um negócio desse funciona? Gente, se tratando de igreja, nem tudo vai depender de você. Ideias medíocres podem ser abraçadas e ideias excelentes podem ser rejeitadas. Mas agora você tem que ter uma ideia. O povo pode não te seguir,
Mas você precisa saber para onde está indo. Quem você é? Tá dando para entender? Esse é o negócio. Isso é inegociável. Isso é negociável. O resto a gente vai vendo como é que faz, né? Dá pra gente dar um jeito, né? Em vez de coar mosquito, né? E engolir camelo, deixa passar o mosquito. O camelo é que não pode, certo? Mas gente, vamos lá e ó, tá no, já botou no grupo. Então, ó, primeira avaliação, o monge. Hã? Isso, então, primeira avaliação, o monge executivo. Segunda avaliação, liderança servidora. Ambos de James Hunter, da Sextante, se eu não me engano. Valeu, gente. Grande abraço, até quinta-feira. Coloquei os 2 livros já no